Depois, se vocês observarem aí nos slides, eu coloquei algumas telas, mais para apreciação, né? Para que vocês vissem aí como é que era retratado alguns desses períodos. As telas começam aí a partir do século XVII, com Rembrandt, né? O grupo familiar. Todas as telas que eu coloquei aí, vejam, né, retratam a família. Percebam aí no retrato do Rembrandt que meninos e meninas se vestem até de maneira bastante parecida. Você não consegue distinguir, né, se é um menino ou uma menina no retrato, na pintura, né? É possível até que seja um menino esse de vestido aí. Vocês podem até se lembrar das roupas de batizado da Kate Middleton com os dois meninos. Eles foram batizados com uma veste, parecia um vestido, né? O retrato de uma família também, né, do Combete aí, retratando os meninos, as meninas. Essa já é uma obra mais recente, né? É do século XIX, provavelmente. Outras do século XIX, do Giovanni Battista Torriglia. Vejam que interessante, é uma cena bastante familiar, né? Mistura animais, a hora do banho também, então uma criança sendo banhada ali pela mãe, outros ajudando naquele processo, aí já tem idosos ali próximos, bem interessante essa pintura. Depois a gente tem a família reunida, esse é do Almeida Júnior, um pintor brasileiro, ainda do século XIX, essa pintura, provavelmente finalzinho já do século XIX, né, para início do século XX, mas já é uma cena um pouco mais moderna. Mas olha que interessante, a gente vê piano, né, nós vemos ali instrumentos, né, musicais, mas o que o pai está fazendo? O pai está ali, né, sozinho. As crianças estão aos cuidados ali da mãe, né? Tá tudo ali em volta da mãe, todas próximas fisicamente da mãe. Depois a gente também tem uma do Renoir, a família do artista, também interessante observar as vestes e tudo mais, mas essa já é do século XX, né? Olha só a idade aí, né? Eu acho que o que está invertido é que deve ser entre 1919 e 1941, mas de qualquer forma já é uma pintura do século XX. Não tem, infelizmente, nenhuma do século XXI, né? O que é também que nós conversamos a respeito de família nessa aula, que foi que eu pedi um vídeo, né, para vocês, ou um áudio. Nós falamos um pouquinho a respeito da diversidade da estrutura da família. Então, as famílias tradicionais, que são aquelas famílias inspiradas na família de Jesus Cristo, ou seja, mãe, pai e filhos. Famílias monoparentais, cujo aquele que cria, né, é um dos pais ou aquele que assumiu a criação da criança. Pode também ser um avô, uma avó, também é considerada a família monoparental. Quando, é claro, há a existência de só um, né, dessas figuras, desses sujeitos. Então, só o avô, só a avó, só a avó, só o pai, só a mãe. Famílias recasadas. Esse é um exemplo de um tipo de família muito comum já a partir da década de 80 do século XX e especialmente no século XXI, onde a gente tem as famílias recasadas, né, pai e mãe, ou seja, esposa e marido que vêm de outros casamentos, trazendo filhos ou não. E quando trazem, a gente tem aí uma relação, uma nova contextualização em relação de parentesco, né, entre irmãos e às vezes novos irmãos, mas também entre crianças que não são necessariamente irmãs, mas que tornam-se por conta da convivência dos seus pais. E famílias ampliadas são as famílias que são típicas brasileiras, do contexto brasileiro essa, quando muitas pessoas moram junto dentro da mesma casa. E aí nós temos, por exemplo, tio, tia, avô, avó, às vezes parentes distantes,
e que são considerados, né? Às vezes até eu percebo em atendimento clínico que a criança fala, o meu tio, a minha tia. E aí eu vou perguntar para a mãe, eu vou inquirir a mãe. Às vezes a pessoa que mora ali naquela família não tem uma relação efetiva de parentesco. É ali um primo de terceiro grau ou ainda não tem mesmo parentesco, e só que dentro da família é tratada como tio, como tia, e aí a criança passa a achar que é um tio ou uma tia, mas era um conhecido, um vizinho, uma pessoa ali que de repente foi abrigada, foi agregada por aquela família e passa a conviver com aquela família. Então é possível, né? E a gente tem esse fenômeno da família ampliada. E a última, as famílias não convencionais, também cada vez mais a gente tem famílias nesse modelo, onde você tem comunidades, por exemplo, né, e que dividem moradia, várias famílias que dividem uma mesma moradia,